Olá, é um enorme prazer ter você aqui nessa minha apresentação. Hoje eu irei apresentar um trabalho que tem como título Narrativas de Mulheres Professoras na Pandemia, Escrita de Cartas. Eu sou a autora Sabrina Stein, sou doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Educação pela Universidade de Brasília, UNB Brasil, e faço parte do grupo de pesquisa Educação, Saberes e Decolonialidades. O que será apresentado aqui faz parte da minha pesquisa de doutorado que está em andamento e que tem como interesse investigar, por meio das narrativas docentes, as experiências que mulheres professoras dos anos iniciais e finais do ensino fundamental de duas escolas públicas do Estado do Espírito Santo, Brasil, vivenciaram nos cotidianos escolares, atravessados pela pandemia, tendo como disparador as memórias fragmentos de suas vidas. Para favorecer a expressividade e posteriormente a escrita de cartas, pois nós iremos trabalhar com a epistolaridade, o método adotado nessa pesquisa será a sociopoética de Jacques Gautier, que se fundamenta na construção coletiva do conhecimento. Juntamente com Meritiel Simon Martim, Ana Teresa Reis da Silva e Glória Jove Monclus, que nos darão o aporte teórico para falarmos sobre a epistolaridade. O cenário que todos nós vivenciamos na pandemia trouxe inúmeras consequências para a humanidade, pois se caracterizou como uma crise sanitária, econômica, social e política. Quando fazemos referência à educação, nós observamos que essa precisou se adaptar às novas mudanças impostas pela Covid-19, exigindo das equipes pedagógicas um esforço para continuar o ato educativo, obedecendo o distanciamento social. A mudança, do ensino presencial para o ensino remoto, ela aconteceu sem um planejamento prévio, obrigando tanto docentes a adquirir equipamentos eletrônicos para aprender a fazer uso de ambientes virtuais de aprendizagem, plataformas de ensino e até mesmo gerenciar grupos em redes sociais para que o trabalho pedagógico pudesse continuar a ser realizado. Não só os professores, docentes, equipe pedagógica, mas também estudantes e suas famílias tiveram que se adaptar e adquirir equipamentos eletrônicos para que pudessem acompanhar as aulas e realizar as atividades propostas. Porém, uma realidade que se evidenciou é que nem todos os estudantes e suas famílias conseguiram acompanhar as atividades, porque nem todos tiveram condições para comprar os equipamentos eletrônicos. E isso se caracterizou como uma grande desigualdade social no Brasil. Diante dessa realidade, muitos docentes tiveram que repensar suas práticas e criar estratégias para a motivação dos estudantes, já que lecionar virtualmente não era uma realidade para a maioria dos profissionais da educação. Foi preciso estudar, se adaptar, se esforçar ainda mais para que esse trabalho pudesse acontecer. Como o ensino remoto se deu no ambiente doméstico, nós trazemos para essa pesquisa as mulheres professoras, porque antes havia uma divisão entre o espaço de labor e o doméstico, mas devido ao isolamento social, a mulher professora precisa transformar a sua casa em uma sala de aula para poder exercer a sua função. E muitas das vezes, além de exercer a sua função, cumprir com os serviços domésticos, o que houve uma sobrecarga do seu trabalho. Então é por isso que nós trazemos nessa pesquisa a mulher professora, porque nós queremos ouvir como ela vivenciou esse período, como ela sofreu esses afetamentos, como foi para ela passar, a ter dentro do próprio ambiente de sua casa a divisão, ou se não houve essa divisão entre o trabalho e entre o espaço
para a realização das atividades domésticas. E, como eu já disse, né, como forma de facilitar essa escrita, essas narrativas, nós iremos trabalhar com a escrita de cartas e tudo será motivado pelo método, né, da sociopoética, de Jacques Gautier, que trabalha com afetos, emoções, sensibilidades que foram profundamente tocadas e sentidas por todas essas docentes. Todo o conhecimento aqui produzido será a partir de um grupo pesquisador, através da coletividade, da cooperação e da produção de conhecimentos, acolhendo tanto angústias, desejos, partilhas. Como eu já disse, esse grupo pesquisador ele vai ser formado por mulheres professoras dos anos iniciais e finais de 2 escolas públicas do Estado do Espírito Santo, Brasil, na qual nós iremos dialogar sobre os atravessamentos da pandemia da Covid-19 em nossas vidas e no cotidiano das escolas, problematizando e debatendo sobre tudo aquilo que afetou e que ainda afeta. Escolher a sociopoética e a epistolaridade é uma forma metodológica de trabalhar com essas memórias fragmentos que marcaram a vida de cada um durante a pandemia. Narrar a vida por meio de uma carta é trabalhar com temas sensíveis, pois ali estará escrito intimidades da nossa alma, memórias que nos atravessam, que nos atravessaram. E aí, nas considerações finais, qual é o intuito desse trabalho? As narrativas escritas por meio das cartas fornecerão os elementos que irão possibilitar uma reflexão da prática docente, construindo forças que vão nos ajudar a refletir e a nos fortalecer diante das mudanças que sofremos com a pandemia da Covid-19, enfatizando que nos reinventamos, como nos afirma Carvalho, cotidianamente a partir da multiplicidade do encontro dos corpos por meio de ações coletivas. Ao final, trago aqui as referências desse trabalho e agradeço a cada um de vocês que ficou comigo até agora nessa apresentação. Muito obrigada.